presente dos franceses ao Rio de Janeiro, como a Estátua da Liberdade a Nova York, mas ele foi concebido e construído no Brasil. O engenheiro Heitor da Silva Costa foi o autor e o responsável pelo projeto. Foi dele também a ideia de inclinar levemente o rosto do Cristo para baixo, numa clara demonstração de afeto do Redentor pela sua cidade. O pintor Carlos Oswald fez os croquis do monumento e o arquiteto Heitor Lévy foi o encarregado geral da obra. A contribuição francesa correu por conta do famoso escultor Paul Landowski, contratado para moldar as mãos e o rosto da estátua. A construção do Cristo se deu da seguinte maneira. Primeiro fizeram as fundações, cravadas diretamente na rocha. A partir das fundações fizeram moldado no próprio local as estruturas em concreto, as ferragens e a colocação do concreto. E aí se formou um grande esqueleto, que é a estrutura principal dele em forma de cruz. Que é composta por 4 pilares de concreto, com lajes espaçadas a cada 2,10 metros. Essas lajes serviram para depois da sustentação uma tela armada, que era para apoiar a argamassa que ia ser colocada para compor o manto do Cristo. É uma treliça de concreto armado, criada, projetada para resistir de ventos até 250 km por hora. O manto do corpo do Cristo, ele foi feito com argamassa armada, né? E nessa argamassa ela era composta por cimento, areia, açúcar e o óleo de baleia. E essa tela de alça era moldada, então essa parte de moldar era um trabalho mais escultural, porque o contorno do manto era dado só nesses trechos de 2,10 metros em 2,10 metros. O resto era um trabalho manual que o escultor vinha com, o operário vinha trabalhando com as mãos e colocando a argamassa. Lá na Europa, eles fizeram a escultura das mãos e da cabeça. Depois eles moldaram ela em gesso, dividiram toda essa parte, né? A parte da cabeça foi dividida em 50 pedaços, transportaram de navio até aqui o Brasil. Chegando aqui, levaram para um sítio e lá eles usaram esse molde de gesso para fazer a cabeça em concreto pré-moldado. A obra não era uma obra simples, não era uma obra fácil de executar. Você tinha os desfiladeiros de um lado e do outro, você tinha que armar andaimes. Por último, foi revestido com argamassa e pedra-sabão, em mosaicos de pedra-sabão. Então eles cortaram a pedra-sabão em pedaços de 3x3, na verdade em triângulos, que tinham as laterais igual a 3 centímetros, né? E esses triângulos eles eram colados num tecido de filó. Reuniram senhoras e pessoas da sociedade e havia o costume das pessoas que faziam colocar um nome, uma prática, digamos, de oração, pedindo proteção pelas pessoas. Você ia colocando como se fosse um mosaico, uma pedrinha junto da outra. Quando eu fui ajudar a compor o Cristo, eu tinha 16 para 17 anos. Eu escrevia aqui, escrevia direitinho, depois passava a cola e colava. Botava qualquer nome que me viesse na cabeça, quem sabe por razão de interrogação, pode ser meu marido, meu namorado, eu não sei, eu não tinha nada disso ainda, mas eu escrevia essas coisas. Mamãe, não sei o que escrevia, nunca perguntei, mas a maioria escrevia. Fazia um pedido, outro. Eu via todo mundo lá com sua canetinha escrevendo. O que é que você pediu? Não diziam, não riam. A estátua foi inaugurada em 12 de outubro de 1931 e as comemorações estenderam-se por toda uma semana. Peregrinos vindos das mais distantes regiões do Brasil e de outros países participaram das dezenas de eventos que tomaram conta da cidade. Apesar da chuva fina que caía no dia exato da inauguração, o povo encheu as ruas, praias e morros, desde onde era possível ver o Cristo. Cerca de 400 pessoas subiram até o Corcovado para acompanhar de perto a inauguração. Estavam presentes bispos, arcebispos, o presidente Getúlio Vargas e todo o seu ministério. O Papa Pio XI de Roma abençoou a solenidade pelo rádio. Todas aquelas autoridades importantes eu assisti. Depois eu subi no trem, num dos trens, e fiquei lá, comunguei lá perto da estátua. E eu vi as pecinhas subirem naqueles engradados. Eu era criança, né? Botava o dedinho lá para tocar.
Na noite da inauguração, uma multidão aguardava as luzes da estátua serem acesas. Guilherme Marconi, o inventor do rádio, emitiria um sinal elétrico da Itália para acionar a iluminação do Cristo. Marconi teria enviado um impulso elétrico diretamente de seu iate, ancorado no mar Mediterrâneo, que devido ao mau tempo, acabou chegando sem força. Percebendo o problema, no mesmo instante, o engenheiro brasileiro Gustavo Corsão teria acionado rapidamente uma outra chave elétrica na estação da Light, no Rio de Janeiro, acendendo as luzes do Cristo. A operação teria sido tão bem sucedida que a população, deslumbrada com o espetáculo, não teria tomado conhecimento do fato. Quando o Cristo foi inaugurado, eu tinha 4 anos. Estava em Fortaleza, eu assisti a transmissão radiofônica dessa inauguração num fim de tarde, no braço, aboletado no braço de uma empregada, de uma babá. E eu me lembro muito vagamente de rezas e cantorias e discursos. Então eu acredito que essa transmissão da inauguração do Cristo deve ter sido para o país inteiro. Eu acredito que foi o monumento mais importante que se inaugurou no Brasil em todos os tempos, né? Pode-se dizer o retrato do Rio de Janeiro moderno, do Rio de Janeiro já metrópole, não projeto de metrópole. 50 anos depois, o Cristo foi restaurado e transformado em monumento nacional, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Bom dia. O objetivo lá do projeto do acesso mecanizado era criar facilidades e até possibilitar o acesso de pessoas com dificuldade de locomoção e portadores de deficiência, né? O grande desafio desse projeto foi como conceber esses elementos construtivos sem afetar de forma alguma a visualização do monumento. Então é muito legal, é uma satisfação, uma gratificação muito grande poder, no final do projeto, a gente poder ver pessoas que têm dificuldade de acessibilidade, né, têm dificuldade de locomoção, poderem chegar lá em cima e vislumbrar aquela paisagem do Rio de Janeiro. Eu nasci embaixo dessa janela, essa primeira janela ali. Eu saí daqui com 18 anos. Isso aqui para mim é a minha vida. Então meu pai trabalhava muito ali. E ele era uma pessoa muito atenciosa, ele dava muita atenção aos turistas. Depois ele também falava inglês, né? Conversava com eles, dava informações. O postal que eu vendo mais são os postais do Cristo Redentor, porque é o símbolo maior do Rio de Janeiro. E eu já fotografei o Cristo Redentor de diversas posições. Já fotografei de baixo, de cima, de costa, de lado, de helicóptero. Eu vi um cartão postal numa novela das 8, que aparecia uma silhueta da Estátua da Liberdade e o céu todo avermelhado. Aí eu vim aqui com a minha mulher, botei a máquina aqui no tripé, fiquei esperando o céu avermelhar. Aí entraram umas nuvens, eu digo, estragou minha foto. Aí de repente apareceu a imagem do Cristo projetada nas nuvens. E foi um cartão que emocionou não só a mim, como todo mundo que estava do lado, né? Do alto do seu pedestal, é difícil dizer qual das dimensões do Cristo tem mais impacto. A beleza do monumento, a paisagem da cidade ou a sua força espiritual e religiosa. A primeira ideia que a gente associa ao Cristo, tá de braços abertos para receber todo mundo que vem para a cidade, entendeu? Mas acredito que além disso ele consegue transmitir uma tranquilidade assim para a cidade. E se a pessoa está precisando de alguma coisa, você pode fazer alguma promessa, ir lá, agradecer. E para as pessoas que acreditam, que têm fé, é um momento que você se sente assim bem pertinho dele mesmo. Antes de tomar meu café, vou até a varanda e os cumprimentá-los. Aí começa meu dia. Assim, pessoas choram de tanta emoção,
E é uma experiência assim, muito boa. Quando eu fui lá, eu adorei. A gente fica muito emocionada, né? Tanto com a vista como com o Cristo, né? Que está abraçando. Foi uma vibração assim, muito boa que eu senti, uma coisa assim, muito forte. É o seu contato com Deus. A imagem do Cristo Redentor do Rio de Janeiro não podia ficar imune à política. Em 2002, ativistas do Greenpeace escalaram a estátua numa perigosa ação, em protesto contra os governos do mundo, que ignoravam os compromissos em defesa do meio ambiente assumidos na Rio 92. Foi bem tenso, tinha um vento de uns 30, 40 quilômetros durante umas 2 horas, estava bem fria a parede. Foi considerado o maior protesto do Greenpeace Brasil até hoje, né? Repercutiu todos os canais aqui de comunicação, assim, tanto imprensa escrita, televisiva, rádio, tudo deu, BBC de Londres, Washington Post. Mais do que um simples protesto, esses escaladores pareciam estar apelando diretamente a Deus, para que ele iluminasse a consciência dos governantes. O Cristo incita as pessoas a fazerem coisas inusitadas, atos heróicos, como o ator Renato Aragão, o Didi, que subiu nos braços do Cristo para agradecer as doações para a campanha Criança Esperança da Unicef. Ou os bombeiros, que do alto da estátua soltaram pétalas de rosas, em homenagem ao Dia Internacional do Meio Ambiente. Ou estes escaladores, que colocaram no paredão do Corcovado uma faixa comemorativa pelos 70 anos do monumento. Mas o primeiro e o mais antigo dos heróis do Cristo foi o arquiteto Heitor Levi, judeu que se converteu ao catolicismo após morar 5 anos no Corcovado enquanto a estátua era construída. Ele vivia em cima do Cristo e solto, só as cordas segurando, ele caiu 3 vezes, ficou batendo na estátua 3 vezes. Podia ser a morte dele, mas voltou ao trabalho no dia seguinte, mesmo machucado. Ele estava ali para morrer ou construir. No próximo bloco, a ousadia e a dedicação de Heitor Levi. Give up everything that you have of this world. I think everyone in this class wanted something more than the human world had to offer. We're going on to something greater and better, and that we hope that someday you will understand this and you might join us. Rituais Bizarros, episódio inédito, esta noite, às 11, por History. Diminua até 2 números do seu manequim e na hora com a exclusiva Bermuda Slim Dr. Ray. Bermudas